Amados irmãos, se você ler a história do povo do Senhor, do nosso povo, no Antigo Testamento, você vai perceber um padrão que percorre toda a história das Escrituras. Esse padrão ele funciona como se fosse um ciclo. Veja, primeiro o povo está em paz, está bem. Segundo, o povo se revolta e começa a se rebelar por algum motivo pequeno. Terceiro, Deus, como um bom pai, vê o seu povo rebelde, o seu filho rebelde, e disciplina o seu povo, para que eles se arrependam. Quarto, depois de muito sofrer, o povo se arrepende. Chora, se converte, volta ao Senhor. E quinto, o Senhor restaura tudo que foi perdido durante a disciplina. E então, o que acontece logo depois? O ciclo volta para o começo. O povo novamente se rebela. E aí disciplina. E aí arrependimento. E aí restauração. Paz, pecado, disciplina, arrependimento, restauração. Parece que é um ciclo que você consegue identificar desde as primeiras histórias das Escrituras. Durante todos os profetas. E talvez até nas nossas próprias vidas. Talvez, enquanto eu fale isso, você se lembre da revolta contra Moisés no deserto. Do afastamento do povo de Deus na época dos juízes, daquele ciclo, dos reis maus e dos reis bons, do arrependimento e do perdão e de todas essas coisas. Joel não é diferente. Joel, no livro de Joel, no pequeno livro do profeta Joel, o povo tinha se afastado do Senhor, tinha se rebelado contra o Senhor, andava errante, sem se arrepender dos seus pecados, distante da fonte de todo o bem. E o que o Senhor faz diante disso? Nós vemos no capítulo 1 que o Senhor mandou uma praga de gafanhotos terrível, que consome todas as coisas. É a disciplina do bondoso Pai, que sabe chamar o seu filho ao arrependimento. Então todos ali estão com fome, eles estão sem culto, eles não têm nada. E no meio de todo esse sofrimento, o que acontece? Nós vemos o chamado do Senhor ao arrependimento nos versículos 12 ao verso 17 do capítulo 2. O Senhor chama o seu povo a se arrepender com choro, amargamente, clamor, gritando diante do altar: Senhor, poupa o teu povo. O que acontece? O povo ouve esse chamado, o povo se arrepende, o povo clama, o povo chora. Nós vimos na pregação passada que o Senhor, Ele ouve o arrependimento. Ele restaura tudo aquilo que o gafanhoto comeu. Todas as coisas que o gafanhoto comeu foi restaurado ao povo do Senhor. E se o profeta terminasse o livro aqui, ia ser uma bela história, não ia? Ia ser uma história maravilhosa, digna de cinema. Mas não seria o suficiente. Seria um livro incompleto. Como assim? O povo, ele podia até ter suas plantações de volta, como nós vimos nos versos anteriores. Ele podia ter os seus lagares cheios, cheio de comida, cheio de sacrifício, cheio de tudo. Mas uma coisa ia faltar. Que coisa seria essa? O ciclo nunca se encerraria. O povo ia voltar a pecar, ia voltar a ser disciplinado, ia ter que se arrepender de novo, e o ciclo continuaria e continuaria sem parar. Veja, meus irmãos, no nosso texto, o Senhor ele não promete simplesmente alimento, chuva, restituição, como foi nos versos passados. Ele promete uma fartura que vai muito além dos alimentos. Ele promete a plenitude do Espírito Santo no meio do seu povo. Ele promete a plenitude do Espírito Santo. Irmão, hoje eu pergunto para você, será que hoje você não tem vivido um ciclo como esse? Um ciclo que eu vou chamar de ciclo joélico. Pecado, arrependimento, juízo, arrependimento, pecado, juízo. Será que você não está caindo de novo e novamente nos mesmos pecados, se afastando do Senhor, recebendo disciplina de Deus, entristecido, cai no pecado, se arrepende, entristece? Hoje nós vamos ver que tem esperança para você. Há esperança para você. O Senhor enviou o Espírito Santo exatamente para acabar com esse ciclo maldito na sua vida. Nós veremos, então, no nosso texto, que o derramamento do Espírito Santo é a promessa de Deus para pôr fim ao ciclo do pecado do seu povo. Novamente, meus irmãos, no nosso texto, nós vamos ver que o derramamento do Espírito Santo é a promessa de Deus para pôr fim ao ciclo de pecado do seu povo. Nós veremos isso em 3 partes, essa verdade em 3 partes. Primeiro,
nós vamos ver a promessa do Espírito Santo, que foi ansiada desde os princípios do Antigo Testamento. Segundo, nós vamos ver o derramamento do Espírito Santo transformando o povo de Deus. E terceiro, nós vamos ver que o derramamento do Espírito Santo se cumpre na igreja e em Cristo, acabando o ciclo de pecado, juízo, arrependimento. Então, percebam comigo, meus irmãos, o primeiro ponto, a promessa do Espírito foi ansiada desde os primórdios do Antigo Testamento. Logo no verso 28, nós temos aqui a promessa de Deus. Veja, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Deus aqui, Ele não está prometendo algo inovador, meus irmãos. A promessa de derramamento do Espírito não é algo novo. É algo que, muito provavelmente, um israelita piedoso, um hebreu piedoso, iria ouvir isso e ia dizer, eu me lembro que já foi falado disso anteriormente. Eles já estavam na expectativa de mais informações sobre um possível derramamento do Espírito Santo que estava prestes a acontecer. É importante entender essa verdade, porque quando Joel fala isso, talvez não soe tão pesado aos nossos ouvidos, mas aos ouvidos daquele que esperavam ansiosamente o derramamento do Espírito, certamente foi uma revelação maravilhosa. Alguns já estavam ali ansiando pelo cumprimento da promessa de glória e graça no derramamento do Espírito Santo. Vocês se lembram que eu falei de um ciclo joélico, entre aspas, né, do pecado, disciplina, arrependimento, restauração? Nós vamos ver que isso vem antes de Joel. Veja comigo, vamos por favor comigo no capítulo 11 de Números. Nós vamos passar um breve tempo aqui no capítulo 11 de Números, onde começa, né, a ligação desse ciclo com o envio do Espírito Santo. Veja, Números capítulo 11. Enquanto vocês abram, quero dizer o seguinte, que Moisés, nesses versos, ele estava liderando o povo de Deus, de Israel, pelo deserto, durante a caminhada até a terra prometida. Em certo momento, Moisés, ele chega ao entendimento de que esse povo é pecaminoso demais, que esse povo não para de pecar, não para de se rebelar, não sei o que está acontecendo. Israel é obstinado demais, Senhor, é muito pesado isso. Não importa quantas vezes a vara do Senhor bate em Israel, Israel continua no ciclo de pecado, disciplina e arrependimento. É frustrante para Moisés, quando ele se depara com isso, ele se frustra. Veja comigo a murmuração do povo e o julgamento de Deus, nos versículos 1 a 3. Olha só, Números 11, 1 a 3, diz assim: Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo, veja, eles pecaram, eles murmuraram, eles reclamaram. O Senhor deu a disciplina, enviou um fogo que ardeu nas extremidades do arraial. Então o povo, no versículo 2, clamou a Moisés e orando, o povo se arrepende. Ao Senhor o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Veja que terrível. Pecado, disciplina e arrependimento. Aí você pensa, que ser humano em sã consciência é doido para pecar de novo depois disso que aconteceu? Quem é maluco o suficiente para murmurar contra Deus mais uma vez aqui nesse contexto, logo depois do Senhor ter queimado as extremidades do seu povo? Meus irmãos, fica pior, a história piora, vai daqui para pior. Logo depois de Moisés ter orado, Deus restaura o seu povo. Veja comigo o que acontece nos versos 4 a 6. E o populacho que estava no meio deles veio a ter desejo da comida dos egípcios. Eles tinham acabado de reclamar, eles sofreram um fogo de Deus, eles já estão reclamando de novo. Veja, o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne para comer? Lembramos-nos dos peixes que havia no Egito, comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão esse pão, esse maná sem graça. Veja, você entende a profundidade do pecado do povo? Deus tira ele da escravidão. Deus sustenta diariamente eles. Deus protege eles com a coluna de fogo e a coluna de nuvem
Tudo o Senhor tem feito pelo povo, mas nunca é o suficiente. Eles são reclamões, eles murmuram, eles se rebelam contra o Senhor. Nós vemos esse ciclo em 6 versículos acontecendo em 2 vezes. Pecado, rebeldia no caso, pecado, disciplina, arrependimento. Pecado, disciplina, arrependimento. Imagine o cansaço de Moisés lidando com esse povo. Eu acabei de orar por vocês. Deus acabou de perdoar. E vocês já estão de novo pecando. Vocês já estão se rebelando novamente. O que eu faço com vocês? Eu falo e vocês não ouvem. Ele acha pesado, Moisés, então, ele começa a achar pesado o fardo que Deus colocou sobre as costas dele de liderar um povo duro, um povo de coração duro. Então ele ora a Deus. Ele pede socorro ao Senhor. E veja como o Senhor responde nos versos 16 a 17. Assim diz o Senhor. Capítulo 11, versos 16 a 17. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali comigo. Então descerei ali, veja, e falarei contigo, tirarei o espírito que está sobre ti e porei sobre todos eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não leves tu somente. Veja, meus irmãos, Deus envia o Espírito, e o Espírito Santo, ele era enviado, ele era derramado especialmente sobre os líderes daquele momento, daquela época do Antigo Testamento. Não era derramado copiosamente sobre o povo de Deus. Nem todos tinham esse Espírito, esse derramamento do Espírito. Todos tinham o Espírito Santo, mas nem todos tinham essa quantidade abundante do Espírito Santo. Veja que interessante. Deus vai tirar de Moisés parte e vai dividir entre os 70 homens, para que eles guiem o povo cheios do Espírito de Deus, cheios de sabedoria. Mas então, meus irmãos, esses 70 homens que recebem o Espírito Santo vivem uma cena muito interessante no final do capítulo. Dos 70 anciãos que receberam o Espírito e que estavam profetizando dentro do arraial, 2 não estavam ali. 2 não estavam ali. 2, eles, depois de terem ido recebido, em vez de terem ido receber a bênção de Moisés, estavam profetizando em outros lugares. Veja comigo os versos 28 e 29. O que acontece quando Moisés descobre isso? Que esses 2 homens não estavam ali profetizando junto com eles, não estavam junto com eles. Veja só. Josué, filho de Num, verso 28, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe de profetizar proíbe de profetizar no arraial. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes de mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse a todos, a crianças, a jovens, a velhos, o seu Espírito. Moisés ora para que todos, ora profeticamente para que todos recebessem o Espírito Santo, todo o povo de Deus. Sabe por que Moisés ora essa oração desesperada? Tomara, Senhor, que todos sejam cheios do Espírito. Porque Moisés sabia que essa cadeia de pecado, juízo e arrependimento só tem um fim verdadeiro quando o Espírito Santo for derramado sobre nossas vidas. O ciclo de pecado que percorre toda a história do Antigo Testamento só encontra um fim verdadeiro quando o Espírito estiver em grande medida, não apenas sobre a liderança, sobre os 70, como era na época de Moisés, mas sobre toda a igreja do Senhor. Meus irmãos, imagine o povo de Deus que conhecia o Pentateuco, conhecia essa história, como eles ansiavam pela realização dessa promessa, desse desejo que foi expressado por Moisés. Que o seu povo, Senhor, seja cheio do Espírito. E então Joel, ele profetiza dizendo no verso 28, derramarei, diz o Senhor, o meu Espírito sobre toda a carne. E agora nós entramos no segundo ponto. O derramamento do Espírito de Deus transforma o povo de Deus. Acaba com esse ciclo de pecado, miséria, arrependimento. Veja só, meus irmãos, comigo os versos 28 e 29 de Joel 2 diz o seguinte. Joel 2, 28 e 29, volte comigo ao texto.
E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Vamos ver os elementos dessa promessa. O que o Senhor está prometendo aqui? Veja, o primeiro elemento está no verbo que é utilizado. Eu mesmo, diz o Senhor, na tradução literal. Ele repete, eu mesmo derramarei. O verbo aqui utilizado, é um verbo conhecido no hebraico, utilizado em outros momentos, que é eshefok. É um derramar sobre medida, é além, é abrir comportas de chuva e de dilúvio. Perceba, meus irmãos, Números 11, Moisés, na oração dele, ele fala, quem dera o Senhor concedesse o Espírito Santo. Ele deseja humildemente que o Senhor conceda. O Senhor vai além. Ele diz, eu vou derramar. Eu vou abrir as comportas do céu. Eu vou enviar um dilúvio do Espírito Santo sobre a vida do meu povo. O povo vai ficar ensopado da chuva de conhecimento que o Espírito Santo vai derramar sobre a igreja. Da chuva de santidade, de profecia, de paz e de justiça. Que promessa maravilhosa para um povo tão perdido como era o povo de Joel. Imagine a reação deles. Há alguns momentos atrás eles não tinham nada. Aí eles recebem o alimento. E agora eles recebem a promessa do Divino Espírito Santo, que vai habitar copiosamente sobre eles. Percebam, meus irmãos, que tanta chuva cai nesse dilúvio do Espírito Santo, nesse derramar, que não pode ser contida em 70 líderes, como foi em Moisés. Não pode ser contida só nos profetas do Antigo Testamento. É uma chuva que é derramada sobre toda a igreja. No Antigo Testamento, como eu disse, só os profetas eles recebiam em grande medida o Espírito Santo. Isso era exclusivo deles. Só eles tinham visões, só eles tinham sonhos, só eles tinham revelações. Mas o texto nos diz que toda a carne será encharcada com a chuva do Espírito Santo de Deus derramado sobre o povo. Meus irmãos, é importante, no nosso contexto, explicar um pouco que isso não significa que todas as mulheres, todos os homens, jovens e velhos, terão visão na igreja, terão sonhos. Isso nunca foi verdade, nem no dia de Pentecostes. Nem no dia de Pentecostes. Qual é a mensagem que o nosso texto quer passar? Não quer dizer que a gente vai ter uma igreja cheia de pessoas falando em línguas e coisas estranhas e tudo mais. Não é esse o ponto. O ponto é o seguinte: o Espírito Santo, que pertencia só a profetas, só a reis e só a sacerdotes, agora será derramado sobre cada grupo social, crianças, velhos, jovens, idosos, ricos, pobres, todos, sábios e não incultos, todos eles vão receber sem medida o Espírito Santo. Não é mais apenas o grupo de Moisés, é a igreja inteira. Deus dispensa o seu poder sem distinção. Toda a igreja recebe o Espírito Santo. Interessante que o texto fala, veja, uma coisa que talvez fosse inconcebível para aquela época. Até sobre os servos e sobre as servas, o texto diz no verso 29, derramarei o meu Espírito. Surpreendente. Calvino ele resume esse texto dizendo o seguinte: em nenhum momento todos profetizam da igreja. Mas o Senhor está dizendo que a abundância do Espírito, que era comum a um grupo de pessoas, os profetas, sacerdotes e reis, seria comum agora a todo o povo de Deus. Todos nós, da Igreja de Cristo, temos em abundância o Espírito Santo. Todos nós que somos convertidos, de fato, temos em abundância o Espírito Santo. O segundo elemento da promessa, o primeiro é derramar, é o dilúvio. O segundo elemento da promessa é que esse derramamento do Espírito Santo trará ao povo de Deus conhecimento de quem Deus é por meio da profecia. Veja comigo, meus irmãos, e acontecerá que derramarei o meu Espírito, verso 28, sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Interessante, meus irmãos, profetizar, sonhar e ter visões era exatamente a maneira pela qual os profetas do Antigo Testamento recebiam a sua profecia. Eles recebiam a sua profecia por meio de visões, de sonhos, e então eles transmitiam ao povo.
As profecias no Antigo e no Novo Testamento têm um objetivo específico, que é edificar o povo de Deus, chamar o povo de Deus ao arrependimento. É importante fazer uma distinção aqui. Profecia não é o que o povo faz hoje em certas igrejas, né? Se você vê algumas das igrejas, né, que felizmente estão por aí, para eles profecia é dizer: eis que te digo, varão, Deus me disse que você vai prosperar no dia de hoje. Eu já consigo ver uma mala surgindo na sua mão, você vai ser um homem de negócios. Profecia não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Se você ler a vida dos profetas, você vai ver que o cerne da profecia não é adivinhar o que você vai ser, o que você não vai ser, o que você vai ter, o que você não vai ter. A profecia verdadeira que vem do Espírito Santo de Deus é chamar o povo para fazer a vontade revelada de Deus nas Escrituras. Os profetas pregavam a palavra de Deus, chamavam o povo ao arrependimento. Voltem à lei de Moisés, os profetas diziam. Se arrependam diante do Senhor. Voltem a ter comunhão com Deus. Então, no Novo Testamento, e vocês sabem que no Novo Testamento as Escrituras ainda não estavam completas, depois de Pentecostes. Passou-se um bom tempo, anos que a igreja não tinha acesso às Escrituras. E como é que o Senhor ia revelar a sua vontade para a igreja que não tinha as Escrituras? Por meio de profetas. Então, naquele momento específico da revelação, ele chamou homens para falar a sua vontade. Novamente, meus irmãos, não é você vai ter isso, você vai ter aquilo, é assim diz o Senhor. E eram profecias relacionadas a Cristo Jesus, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Hoje nós não precisamos mais desse tipo de profecia, porque tudo que nós precisamos saber está aqui. Já foi profetizado, já foi escrito. Tudo que nós precisamos para a nossa salvação está na Bíblia. A Bíblia é suficiente para a nossa salvação. Mas deixa eu te contar uma coisa, meus irmãos. Todos nós somos profetas. Sabia? Todos nós somos. Como? Quando nós lemos as Escrituras, entendemos o que ela quer dizer e aplicamos a nossa vida, a vida da igreja. Essa era a atividade do profeta. Era aplicar a lei de Deus, era aplicar as Escrituras. E todos somos profetas quando nós aplicamos a palavra de Deus às nossas vidas. E para sanar de vez a questão de profecia, né, a profecia não tem nada a ver com coisa pessoal, mas com o conhecimento de Deus. Ezequiel, capítulo 39, versos 28 e 29, vai falar sobre o derramamento do Espírito Santo também. E ele vai dizer que em vez de profecia, ele não vai usar a palavra profecia, ele vai substituir profecia por conhecimento de Deus. O Senhor vai derramar o Espírito Santo do conhecimento. Veja, meus irmãos, o que tem a ver, né, o conhecimento de Deus com o fim do ciclo pecado, juízo, arrependimento, perdão, paz, pecado, juízo, arrependimento, perdão, paz? O que tem a ver conhecimento com isso? Meus irmãos, nós já lemos esse texto algumas vezes, mas é um texto para nós termos em memória. Veja que interessante, por favor, abra comigo em Tito, capítulo 1, verso 2. Tito 1, 2. Tito 1, 1, na verdade. No final do versículo 1 diz assim, ó. Paulo, servo, vamos do começo. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade que nos leva a uma vida de piedade. O conhecimento de Deus é o fundamento da vida de santidade. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais santos nós devemos ser. Doutrina, ela é essencial, ela é importante, é uma arma poderosíssima que o Espírito Santo usa para quebrar o ciclo vicioso de pecado. O derramamento do Espírito Santo nos leva a ter conhecimento da palavra. E o conhecimento da palavra nos leva a uma vida de santidade. E a vida de santidade leva ao fim do ciclo joélico. Veja, meus irmãos, vou repetir. O derramamento do Espírito Santo nos leva ao conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra nos leva a uma vida da santidade. A vida de santidade, uma vida de santidade leva ao fim desse ciclo maldito, desse ciclo joélico de pecado, disciplina, arrependimento. Antes de entrarmos no terceiro e último elemento dessa promessa do Senhor, né, no segundo ponto, a gente precisa entender um pouco o contexto desse terceiro elemento. Vamos ler o contexto antes de entrar. Veja, versos 30 e 31 diz assim, ó. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas,
a lua em sangue, antes que venha o grande, e veja o adjetivo, terrível, assustador dia do Senhor. Deus está falando aqui sobre o dia do juízo final. A descrição que nós lemos nesses versos é muito similar ao do capítulo 2, versos 1 a 11, que Joel promete que o povo de Deus vai enfrentar esse dia terrível, que é um dia eterno de praga de gafanhotos, se eles não se arrependerem. Veja, o dia do juízo final, o dia do Senhor, será um dia caótico, assustador para todos aqueles que não estiverem com Cristo Jesus. Preste atenção, meus irmãos. Deus voltará com a espada nas mãos, desembainhada, para desmembrar os ímpios, destruir aqueles seus inimigos, lançar aqueles que não são arrependidos no lago de fogo eterno. Não haverá sequer um dia de descanso para o ímpio. A vida da pessoa que não confia em Cristo será uma eterna praga de gafanhotos. Eu preciso te dizer isso. Eu preciso te dizer isso porque é terrível o destino daqueles que não colocam a fé em Cristo. Nessa hora ecoa o fim do verso 11 do capítulo 2. Veja comigo, meus irmãos. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem poderá suportar? É terrível o dia que o Senhor vai voltar. Quem vai poder suportar? E agora nós temos a resposta. Esse é o terceiro elemento da promessa do Espírito Santo. Veja o que diz o verso 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém, na igreja, há salvação, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. O terceiro elemento da promessa é a segurança que eu e você temos no dia do juízo final. Quando o Senhor Jesus voltar, vai ser de fato assustador. Mas nós temos segurança e repouso e descanso. Sabe como Ele nos concede? Eu acho isso fascinante. Sabe como Ele nos concede a segurança no dia do juízo final? Sabe como você vai estar seguro e tranquilo no dia do juízo final? Leia comigo o finalzinho do verso 32 novamente. Veja. E entre os sobreviventes, aqueles quem o Senhor chamar. Porque enquanto o céu for convertido em escuridão, enquanto o sangue for derramado, enquanto essa cena caótica estiver acontecendo, nós vamos ouvir uma voz. É o Espírito Santo de Deus nos chamando pelo nome para nos abrigarmos em Cristo Jesus. Enquanto o barulho da espada e da guerra estiver ensurdecedor, nós vamos distinguir uma voz. É o Espírito Santo nos chamando. Aqui está abrigo seguro e apontando para Jesus Cristo. Você sabe por que você vai para o céu, meu irmão? Você sabe por que você pode ir para o céu? Porque no assustador dia do Senhor, no terrível dia do Senhor, no dia em que o sol se transformará em trevas e o grito dos ímpios será ensurdecedor, você vai ouvir a voz do Espírito Santo chamando o seu nome. Coberto pelo mérito de Cristo, salvo por Cristo, com os pés firmados na rocha que é Jesus Cristo. Minha mãe dizia, quando ela era criança, ela tinha muito medo do dia do juízo final. Não sei se é da época de vocês, mas às vezes tocava na rádio aquelas pessoas, aqueles narradores lendo Apocalipse, com um som de trovão atrás, aquela voz grossa. Ela disse que ficava apavorada quando era criança, morria de medo. Quando via uma chuva mais forte, ela é agora, Senhor, o Senhor está voltando. Quando via uma nuvem estranha. Meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. É para ter medo mesmo. É assustador. As descrições aqui, meu amigo, se você vê isso na rua, você vai morrer de medo, você vai se tremer de medo. Mas sabe, eu e você podemos ter paz, podemos ter descanso. Você quer ter segurança nesse dia terrível, nesse dia assustador? Se apegue à promessa do derramamento do Espírito Santo. Busque ser cheio do Espírito. O que é ser cheio do Espírito? Ser cheio de conhecimento. Ser cheio de profecia. O que é profecia? No nosso contexto hoje, é conhecimento de quem Deus é.
não é visão de futuro, é a visão que está aqui nas Escrituras. E se assim for, se você for cheio do Espírito Santo, Ele vai te chamar pelo nome e você vai ser protegido no dia do juízo final. Para finalizar, meus irmãos, o último ponto que nós temos no dia de hoje, nós vamos olhar para o futuro. Nós olhamos para o passado, para Moisés, nós olhamos para o presente em Joel, e agora nós vamos olhar para Cristo Jesus, o futuro. Como essa promessa se cumpriu. É interessante, quando nós investigamos algumas promessas das Escrituras, nós não conseguimos às vezes ver o cumprimento delas. Tem algumas promessas que ainda não nos foram cumpridas, né, que estão para o futuro, né, são promessas futuras. Mas essa promessa especificamente teve um cumprimento. Nós temos o cumprimento dela nas Escrituras. O derramamento do Espírito Santo se cumpre por meio de Cristo na sua igreja. Interessante dizer isso, meus irmãos, porque essa promessa não promete que a igreja vai ter diversos dias de Pentecostes, dias pentecostais, por assim dizer. O dia de Pentecostes foi um dia histórico. Não precisa mais ser esperado. Aconteceu. Não acontece de novo. Porque já aconteceu, já teve seu cumprimento. A promessa já foi cumprida. Não há necessidade de novos Pentecostes. Foi um dia histórico. Teve começo, meio e fim. Nós vamos ver agora esse cumprimento. Todo mundo, por favor, abra comigo em Atos capítulo 1. Nós vamos passear pelo cumprimento dessa promessa e nós vamos ver como ela é maravilhosa, de fato, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 1. Os discípulos, aqui em Atos 1, só para dar um contexto, né, eles, depois da morte de Cristo, estavam com as portas fechadas no ambiente, reunidos, orando, tristes. Existia um certo clima de fracasso ali naquele meio. Cristo morreu e a gente não vê mais. Eles estão desesperançosos, mas eles estão orando, fechados. Então Cristo aparece do nada, naquele lugar onde eles se encontram, lá em Jerusalém. E veja o que acontece, veja o que Cristo diz no versículo 8 do capítulo 1. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Veja, Cristo lembra a promessa que foi dada a Joel no passado, e ele vai dizer, veja, Cristo diz, espere, o Espírito Santo já vai descer, vai acontecer. Aquele dia de Pentecostes, tão esperado, está prestes a acontecer, espere um pouco mais. E o que acontece? Os discípulos, eles se reúnem em Jerusalém, e veja comigo o que eles estavam fazendo, esperando pelo dia de Pentecostes, no versículo 14, veja. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Imaginem vocês naquele lugar, meus irmãos, naquele quarto fechado, vocês e os discípulos, vocês acabaram de ver Cristo. Cristo disse, a promessa de Pentecostes vai se cumprir. E a expectativa, imagina a expectativa da vinda do Espírito. O povo esperou por tanto tempo, e agora, a promessa vai se cumprir agora. E todos ali estavam em oração, e na expectativa ardendo. Desde Moisés, dos profetas, de Joel, de Isaías, de Ezequiel, todas as promessas do derramamento do Espírito Santo iriam se cumprir naquele momento, e eles estão orando, fechados em casa. O grandioso dia estava chegando. Você consegue imaginar o coração daqueles homens naquele momento? Tremendo de ansiedade, e agora? Vai acontecer. Então o que acontece? O texto nos diz, no começo do capítulo 2, que um vento desce dos céus, enquanto eles oravam. Um som veio como se fosse também dos céus, um forte vendaval, todos ali ficam encharcados, ensopados com o Espírito Santo, e nós vemos que a promessa foi cumprida, o Espírito Santo foi derramado, não existe mais Pentecostes, e o Espírito Santo não para apenas naqueles apóstolos que estavam ali reunidos com as mulheres para orar. Veja o que acontece logo depois. O texto segue relatando que havia ali judeus, havia pessoas de todas as regiões naquela localidade que estavam unidos para celebrar o quê? A festa de Pentecostes, que também é uma festa no calendário judaico. E quando o Espírito desce sobre os líderes, de lá sai para todo o povo. E aquele povo que está ali
Todos eles, jovens, crianças, velhos, adultos, pobres, ricos, todos eles profetizam. Todos eles falam em uma só língua. Falam em línguas diferentes, não línguas de anjos, mas línguas que eram estranhas a ele. Todos eles se entendem como se falassem o mesmo idioma. E o que está acontecendo, meus irmãos, aqui? Veja o versículo 11. Todos ali profetizando em línguas, todos ali falando idiomas que não conhecem, todos ali tratando de um só assunto e todos se entendendo. Veja o que está acontecendo no versículo 11 do capítulo 2. Tanto judeus, o texto diz, como prosélitos, cretenses e árabes, todos os povos de diferentes nações, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua, eles estão profetizando sobre o que? A grandeza de Deus. Eles estão se encharcando do conhecimento de Deus. O dom de línguas, que cessou no Novo Testamento, está intimamente ligado a revelação do conhecimento da grandeza de Deus. Não é mais necessário, nós temos tudo aqui. Mas eles precisavam disso. E eles profetizam. Da Ásia, da África, da Europa, todos ali profetizando. Que cena maravilhosa, não era bagunça. Entenda, como algumas igrejas infelizmente faz, como igrejas das nossas amadas, dos nossos amados irmãos pentecostais. Vejam, não é uma bagunça, era ordem. Ali havia ordem, todos se entendiam, todos estavam cheios do conhecimento da grandeza de Deus e todos falavam um só assunto de uma só vez. Havia ordem. E o que acontece depois? Pedro, aquele que se acovardou diante do nosso Senhor Jesus Cristo, negando o Senhor 3 vezes, que estava tímido, se escondendo com os outros apóstolos, ele se levanta com a ousadia do Espírito Santo e ele prega as palavras que nós lemos nos versos 14 a 21. Um breve resumo, meus irmãos. Assim diz, versos 14 a 21. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo a 3ª hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio de quem? Do profeta Joel. E aí ele começa a citar, repetindo palavra por palavra o texto que nós acabamos de ler, expõe em Joel. A promessa se cumpriu. O Espírito Santo foi derramado. E agora? Como é que eu tenho acesso ao Espírito Santo? Como é que você tem acesso ao Espírito Santo? Meus irmãos, nossa vida, a vida do crente, do cristão, é encharcada pelo Espírito Santo por todos os lados. Veja, nós somos batizados em um só Espírito. Nosso batismo, ordinariamente, se nós somos convertidos e eleitos do Senhor, é um batismo no Espírito Santo. Não há necessidade de falar em línguas, de girar, de nada disso. Nós somos convertidos e convencidos pelo Senhor no momento do batismo, quando de fato nós somos crentes e fazemos acreditando, somos batizados ali com o Espírito Santo do Senhor. Nós recebemos na igreja a pregação por meio do Espírito Santo, falando as palavras do Senhor ao nosso coração. Nós tomamos a ceia e nos alimentamos por meio do Espírito de Cristo. Quando nós recebemos a bênção apostólica, nós estamos ouvindo, por meio do Espírito Santo, o derramamento das bênçãos de Deus sobre a vida do povo. Aqui na igreja, nas nossas vidas, nós temos uma fonte inesgotável do Espírito Santo. Nossa vida é recheada do Espírito Santo. No que fazemos aqui no culto, nós oferecemos um culto espiritual por meio do Espírito Santo. Quando nós oramos pelo poder do Espírito Santo. Quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos por meio do Espírito Santo. Nossa vida como cristão é cercada pelo Espírito Santo. Nossa vida é encharcada pelo Espírito Santo. Nós vivemos o tempo inteiro sob a influência do Espírito Santo. Não somente os líderes, não só os presbíteros, não só os diáconos. Todo o povo de Deus tem o privilégio de ter o Espírito Santo de Deus falando aos nossos corações. Que dia maravilhoso foi o dia de Pentecostes. Deus ouviu a oração de Moisés. Quem dera, Senhor Deus, quem dera o Senhor concedesse o Espírito Santo a todo o seu povo. A igreja agora é uma fonte inesgotável do Espírito Santo. Está acessível a todos vocês. Cada um que quiser buscar e beber e se alimentar, aqui está o Espírito Santo de Deus falando ao seu coração.
Em um contexto de incertezas, meus irmãos, acabando, terminando e fechando. No contexto de fome, de dor, o Senhor promete acabar com o ciclo terrível, o ciclo joélico, o ciclo de pecado, juízo, arrependimento, perdão, paz, pecado, juízo, arrependimento, perdão, paz. Talvez por causa da luta contra os seus pecados, você esteja se sentindo completamente desencorajado hoje. Talvez você esteja vivendo esse ciclo maldito na sua vida hoje. Esse ciclo terrível, esse ciclo assustador. Talvez você se sinta hoje o maior fracassado do mundo. Porque, repetidas vezes, você perde a batalha contra o seu pecado. Deixa eu te dizer uma promessa maravilhosa do Senhor para todo aquele que crê. Deus derramou o Santo Espírito para te encharcar de conhecimento e de santidade. Ele o enviou literalmente para acabar com esse problema que você vive hoje. Irmão, você tem remédio para a sua doença. Você tem um tratamento para o seu pecado. Ore para que o Senhor faça chover o Espírito Santo na sua vida, que inunde o seu coração, que mude os seus caminhos. Interessante, né? Quando a gente trata com pecado, a gente tende sempre a pensar o que eu posso fazer, e a gente começa a criar uma lista. Eu não vou fazer isso para não pecar, eu não vou... E começa a criar barreiras humanas que são importantes, não me entendam errado, mas nós devemos voltar para o começo, devemos voltar para o Espírito Santo e rogar: Senhor, se eu fizer isso tudo e não tiver o seu Santo Espírito, de nada adianta. Se você entendeu de verdade esta pregação desta noite, então você possui consigo a mensagem que o seu coração tão pecaminoso, tão cobiçoso, tão luxurioso, tão idólatra, mais desesperadamente precisa ouvir. Cristo veio restaurar todos os anos que foram consumidos na sua vida pelo gafanhoto do pecado. Ele rogou ao Pai para que nos fosse dado o Paracleto, o Consolador, o Espírito Santo. Mas ele precisava ir para que o Espírito Santo descesse sobre nossas vidas. Então ele vai, ele morre, e o Espírito Santo é derramado poderosamente na sua igreja. Somos encharcados de conhecimento salvífico do nosso Senhor e capacitados para toda boa obra. Meus irmãos, de fato, ainda vamos viver alguns ciclos na nossa vida. Somos pecadores e vamos cair. Mas deixa eu te dizer, tem prazo de validade. Esse Espírito Santo que é prometido aqui vai te guiar seguro a Jerusalém celestial, onde você não vai mais poder cair, onde você não vai mais poder pecar, onde você vai viver para sempre na bendita paz e presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós possamos viver com o Espírito Santo, rogar pelo Espírito Santo, e quando Cristo voltar no dia final e tiver acontecendo o maior rebuliço do planeta Terra, tudo se destruindo, você vai ouvir seu nome ser chamado, direcionando aqui. Se esconde em Cristo e você estará seguro. Oremos. Senhor bondoso Deus, nós rogamos que o Senhor derrame poderosamente sobre nós o Teu Santo Espírito, Senhor Deus. Que o Senhor encha de conhecimento, Senhor Deus, cada um que está aqui, Pai, conhecimento da Tua palavra, Senhor. Que tenhamos diante de nós, Senhor Deus, um verdadeiro derramar, Senhor Deus. Que essa fonte inesgotável que o Senhor nos prometa, Senhor Deus, jorre poderosamente, mudando as nossas vidas, Senhor Deus. Fazendo com que nós dependamos cada vez mais do Senhor e menos de nós mesmos, Senhor Deus. Fazendo com que nós possamos quebrar esse ciclo vicioso de pecado, de miséria, de juízo, de dor e de arrependimento e de restauração e de pecado e de juízo e de dor e de miséria, Senhor. Nos salva desse terrível destino, Senhor. E nos leva em segurança até Jerusalém Celestial. Isso nós pedimos. Em nome de Cristo Jesus, aquele que enviou o Espírito Santo. Amém. Neste momento, meus irmãos, nós vamos com muita alegria